E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai dar um zoom num mundo minúsculo, mas cheio de mistérios e surpresas. Você sabia que as formigas estão entre os bichinhos mais antigos do planeta? Pois é, e hoje no Coisa Curiosa, vamos explorar as curiosidades mais incríveis sobre as formigas. Preparem-se para ficar de cabelo em pé com a história desses bichinhos que, apesar de pequeninos, são verdadeiras máquinas de organização, força e pura sobrevivência. Quando a gente pensa em dinossauros, já imagina um mundo totalmente diferente, né? Mas e se eu te contar que, enquanto os dinossauros dominavam a Terra, as formigas já estavam por aqui, de boa na lagoa, tocando o dia a dia delas? Pois é, elas surgiram lá no período Cretáceo e o mais impressionante, depois de tanto tempo, elas mudaram muito pouco. É como se tivessem descoberto a receita perfeita para sobreviver e seguissem essa receita direitinho até hoje. A gente pode dizer que as formigas são verdadeiras guerreiras. Viram as maiores transformações da Terra e se adaptaram a cada uma delas. Sabe aquele ditado, a união faz a força? As formigas levam isso a sério. Elas vivem em colônias super organizadas, e essa organização é o segredo do sucesso delas. Dentro de uma colônia, cada formiguinha tem uma função definida. Tem a rainha, a manda-chuva da galera toda, responsável por botar os ovos e garantir que a colônia continue crescendo. Tem as operárias, que cuidam de quase tudo, constroem e limpam o formigueiro, buscam comida, cuidam dos ovos e das larvas. E não podemos esquecer dos soldados, que são os seguranças da colônia. É como se fosse um batalhão bem treinado, sempre pronto para defender o seu território. Se você já viu um monte de formiguinhas carregando um pedaço de comida gigante, sabe do que eu estou falando. As formigas são inacreditavelmente fortes. Elas conseguem carregar até 50 vezes o próprio peso, gente. É muita coisa. As formigas têm músculos muito poderosos para o tamanho delas. É como se cada músculo fosse um cabo de aço, capaz de gerar uma força desproporcional. Elas precisam dessa força toda para carregar comida, construir seus formigueiros e se defender dos perigos. É a força que garante a sobrevivência delas nesse mundão. Já se perguntou como as formigas se comunicam? Elas não têm WhatsApp nem Instagram, mas têm um sistema de comunicação super eficiente, os feromônios. Quando uma formiga encontra comida, por exemplo, ela libera feromônios pelo caminho, criando uma trilha que leva as outras formigas até a comida. É como se fosse um Waze da vida real, guiando as formigas até o seu destino. E o mais legal é que elas usam os feromônios para outras coisas também, como avisar sobre perigos, marcar território e até atrair namoradas para o acasalamento. É uma linguagem química complexa e fascinante. Você já imaginou ter uma fazenda de fungos dentro da sua casa? As formigas agricultoras não só imaginaram como colocaram essa ideia em prática. Essas formigas super inteligentes criaram um sistema de cultivo de fungos dentro dos seus formigueiros. Elas cortam pedacinhos de folhas e carregam para dentro do formigueiro, usando-as como adubo para os fungos crescerem. E não para por aí, elas controlam a umidade e a temperatura do formigueiro para garantir que os fungos cresçam saudáveis e fortes. Os fungos são a principal fonte de alimento dessas formigas, fornecendo tudo o que elas precisam para sobreviver. É uma relação de parceria perfeita. As formigas cuidam dos fungos e os fungos alimentam as formigas. Preparem-se para um dado que vai explodir a sua cabeça. Cientistas acreditam que existam cerca de 20 quadrilhões de formigas no planeta. Para ter uma ideia, isso dá mais de 2,5 milhões de formigas para cada ser humano na Terra. Elas estão em todo canto, em florestas, desertos, cidades. Só não encontramos formigas nas regiões polares. Com uma população tão grande e essa capacidade incrível de se adaptar,
As formigas são consideradas um dos grupos de animais mais bem-sucedidos da história da Terra. E aí, o que vocês acharam dessas curiosidades sobre as formigas? Dá para ver que elas são muito mais que apenas pequenos insetos. São engenheiras, agricultoras e até guerreiras. Quem diria que um bichinho tão pequeno poderia ser tão complexo e fascinante, né? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal a crescer. E se inscreva para não perder nenhuma das nossas aventuras pelo mundo da ciência e da curiosidade. Deixa aqui nos comentários a sua sugestão. Valeu, galera!